Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar aí do Brasil e suas riquezas naturais. Neste capítulo, na verdade, nós vamos tratar das vantagens e desvantagens de viver em um país tão rico, tão diverso, né? Tão rico em recursos naturais. E voltando a um conteúdo que nós estudamos na aula passada, o Brasil apresenta uma grande diversidade natural, porque o Brasil é o quinto maior país do mundo. É o quinto maior país, né, em extensão territorial, em tamanho do mundo. Por ter um território tão gigante, por possuir uma área tão gigante, no Brasil é possível encontrar diferentes tipos de solo, né? Solo, vegetais, animais, minerais, diferentes tipos de clima. Então, o nosso território, ele é gigante e por ser tão gigante assim, ele apresenta uma diversidade natural muito grande, tá? Nós sabemos que nós temos diferentes tipos de clima, temos diferentes biomas do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, dos Pampa, diferentes tipos vegetais que podem ser encontrados no território brasileiro, ok? E para exemplificar aqui melhor, eu trouxe para vocês, por exemplo, a celulose. Não sei se vocês já ouviram falar, creio que sim, né? Celulose. A celulose é um produto natural que é extraído da seringueira, que é uma árvore, né? Da seringueira se extrai a celulose. E essa celulose, essa substância, ela é utilizada para a fabricação de papel e também de alguns tipos de tecido. E observando aqui o gráfico, a imagem, dá para perceber que no Brasil existe uma grande extração desse recurso natural, né, celulose, que existe uma grande extração e produção desse recurso aqui no território brasileiro. O Brasil está aqui, ó, com 9,1% da extração da celulose em relação ao mundo, tá? Então, no Brasil existe uma grande extração de celulose, que é uma substância extraída da seringueira. Essa substância, como tantas outras que existem no território brasileiro, são de interesse de outros países, né, de povos estrangeiros, de outros povos que vivem fora do Brasil. Porque essas substâncias aqui, como por exemplo a celulose, essa substância, como outras substâncias naturais, servem de matéria-prima para a fabricação de outros produtos, tá? De outros produtos aí que vão circular no mercado. Então, ó, da celulose se faz o papel e também tecidos. A celulose é a matéria-prima. Essa matéria-prima ela vai ser utilizada para a fabricação de um outro produto, tá? E no Brasil nós temos essa riqueza primária, essa grande riqueza natural que favorece a produção, as indústrias aí na produção de outros bens, tá? Além disso, nós temos aqui na outra imagem aqui, na outra tabela, né, no outro gráfico, produção mundial de biocombustíveis. Vocês já ouviram falar em biocombustíveis? Em algum momento vocês já ouviram falar? Os biocombustíveis são produzidos por meio de vegetais, gorduras de animais e também até do lixo. Então, os biocombustíveis são energias produzidas de forma mais econômica e energias produzidas a partir de vegetais, de recursos naturais, vamos dizer assim, principalmente de recursos naturais, tá? Bio, aqui, ó, nós sabemos que bio vem de vida, né?
e combustíveis, biocombustíveis produzidos a partir de vegetais e também de animais, tá? E nós temos aqui, por exemplo, o Brasil, observando aqui o gráfico, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial, né, na produção de biocombustíveis. Em segundo lugar. Em primeiro lugar, aqui estão os Estados Unidos. Os recursos, né, os biocombustíveis, são recursos renováveis, são combustíveis que são produzidos a partir, como eu já falei, de vegetais, principalmente de vegetais, e que são renováveis, tá? Que não polui tanto o ambiente como os combustíveis fósseis, como o petróleo, por exemplo, que nós conhecemos. O petróleo é um combustível extraído, né, de recursos fósseis, e esse combustível aí gera uma poluição maior para o meio ambiente, nós sabemos disso. A queima de combustíveis fósseis pode gerar o aquecimento global, aumentar a temperatura da Terra, nós sabemos disso. Só que os biocombustíveis são menos agressivos para a natureza, ok? São renováveis e o Brasil está em segundo lugar aí na produção de combustíveis, né? De biocombustíveis. Como exemplo de biocombustíveis, eu posso citar para vocês o etanol, que é o álcool. Quando o pai ou a mãe, né, em algum momento foi abastecer o carro, chegou lá, pediu álcool, não quis a gasolina, né? O álcool, abasteceu com álcool. O álcool também recebe o nome de etanol. O etanol é um biocombustível, porque o etanol, que é o álcool, é produzido da cana de açúcar, principalmente pela fermentação, né, de açúcares, da cana de açúcar. Então, veio de um vegetal. Como o etanol veio de um vegetal, ele é considerado um biocombustível. Mas o etanol também pode ser feito, né, de substâncias do milho, a sacarose, que é utilizada para a produção do etanol, pode ser encontrada no milho, pode ser encontrada na beterraba, que também são vegetais. Então, assim, ó, o etanol é um exemplo claro de biocombustível, ok? Certinho. Além disso, o que nós temos de riqueza, além do que eu já falei, né, no território brasileiro? O Brasil é o maior exportador de carne bovina. Carne bovina, carne de boi, né? É o maior exportador. Quando eu digo exportador, é porque o Brasil vende para fora. O Brasil, ó, a carne sai do Brasil para fora do país, para outros países, para os Estados Unidos, né, para o Canadá, para outros países fora do Brasil, tá? Então, assim, 80% da carne bovina consumida pelos povos brasileiros, ou melhor, pelo povo brasileiro, é produzida no próprio país. Então, 80% da carne que o povo brasileiro come é produzida aqui mesmo, dentro do nosso território, dentro do nosso país. Além de exportar para fora, de vender para fora, para outros países, a carne bovina é consumida aqui também no nosso país, tá bom? O parque industrial para processamento tem capacidade de abate de quase 200 mil bovinos por dia. A exportação de carne bovina já representa 3% das exportações brasileiras e um faturamento de 6 bilhões de reais. Vocês têm noção do que é 6 bilhões de reais? Esses 6 bilhões de reais aqui, ó, entra dentro do nosso país em dinheiro com a venda dessa carne bovina, tá? Só que o Brasil, ó, como é que tá aqui, ó, no ranking mundial? Ó, o Brasil é o maior exportador de carne bovina. Exportador. Aí nós temos, ó, a Índia com 19%, o Brasil com 18%. Então, nós temos a Índia aqui também, né, em primeiro lugar, na produção aí de carne bovina,
o Brasil logo depois no ranking mundial. Então, se a gente for observar, o Brasil tem uma grande riqueza natural e também uma grande riqueza animal, tá? A carne bovina aqui que sai do nosso país comprova essa grande riqueza animal. A gente come a carne de boi, a carne bovina, mas essa carne também ela é exportada para fora do país, tá bom? Continuando aí. E onde está essa criação bovina aqui no Brasil? Aqui eu tenho um mapa de todo o país. E aqui eu tenho alguns estados, né, em destaque aqui para retratar que são nesses estados aqui que há uma criação maior. E aí nós temos aqui, ó, o Pará, o estado do Pará, Mato Grosso do Sul, MS aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, MG, Minas Gerais. É aqui que nós vamos encontrar, ó, a produção da carne bovina no território brasileiro. Nesses estados aqui, ó, principalmente nesses estados aqui que estão em destaque no mapa, tá? E essa carne aqui, ela é consumida dentro do país, sim, mas ela também é exportada para fora do país, ok? Ó, Mato Grosso, 29,7 milhões de cabeças 29,7 milhões de cabeças. Agora você pensa como o nosso país, né, tem essa criação aí bovina dentro do território brasileiro. Mato Grosso está em primeiro lugar aqui, depois ó, Goiás, Minas Gerais em terceiro, Mato Grosso do Sul em quarto e o Pará em quinto, tá? Não é só aqui nesses estados, não, mas esses são os principais estados aí. Efetivo de bovinos e 5 principais unidades federativas e municípios produtores da carne bovina, os municípios aqui, ó, dentro do estado, ó, São Félix, tá? Ó, o nome dos municípios aí, Corumbá, aqui mais embaixo. Eu vou falar todos não, porque vai demorar, tá bom? Então, é só pegar aqui, ó, os estados, principais estados da produção de carne bovina, tá? Carne de boi. Vamos lá. Eu peguei essa carta do módulo de geografia. Foi uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, né, quando ele chegou aqui junto com os portugueses no território brasileiro. Ele escreveu essa carta para o rei de Portugal e ele escreveu essa carta com o objetivo de falar das riquezas encontradas aqui no Brasil. Quando Pero Vaz de Caminha chegou no Brasil, junto, né, com toda a sua frota, de cara, eles conseguiram perceber que o Brasil tinha uma grande diversidade natural. Eles conseguiram perceber a riqueza que existia aqui, né? E eles viram árvores grandes, gigantes, árvores diferentes, árvores que não existiam no território, né, de Portugal. Então, para eles, foi tudo muito diferente. Árvores gigantes, o solo diferente, as árvores diferentes, os animais diferentes. Então, tudo isso chamou a atenção dos portugueses. E também, eles pensaram logo de cara que, tendo o Brasil essa grande riqueza vegetal e essa grande riqueza, essa grande fartura, vamos dizer assim, vegetal, teria também em seu território uma grande riqueza mineral, o ferro, o ouro, porque naquela época dos portugueses, a riqueza que existia era o mineral. Os minerais eram as riquezas procuradas, né? O ferro, o ouro, era a riqueza procurada pelos grandes navegadores da época da colonização. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já encontraram essa grande riqueza vegetal, e aí pensaram, além dessa riqueza vegetal, certamente aqui nesse território, no Brasil, terá também as riquezas minerais, que naquela época era fonte de riqueza mesmo, que gerava, né, lucratividade para os países, tá? Então, Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei,
de Portugal para contar o que tinha, né, avistado aqui na chegada aqui no nosso país, tá bom? Aqui tá escrito aqui, ó. Neste mesmo dia, à hora de véspera, houvemos vista de terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, árvores gigantes, enormes, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome de um Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, ó, com a linguagem bem diferenciada da nossa linguagem coloquial, né? Mas ele escreveu na linguagem deles lá, descreveu as riquezas avistadas aqui no território brasileiro, ok? Então, vamos lá. Aprendendo mais. Entre os arvoredos descritos por Pero Vaz de Caminha, os portugueses descobriram uma riqueza que, para eles, parecia não ter fim. Nós sabemos que a riqueza era o pau-brasil. Nós sabemos disso, nós já estudamos isso também. O pau-brasil foi a riqueza, né? Encontrada aqui, primeiramente explorada pelos portugueses. Do pau-brasil se retirava uma substância avermelhada para pintar, na verdade, tecidos. Essa substância servia para tingir tecidos e era uma substância própria aqui do território brasileiro. Essa substância foi importante para os portugueses porque eles puderam retirar aqui do pau-brasil e levar para fora, para a Europa, e fazer, né, um sucesso lá com essa substância, tá? E aí, seguindo aí o módulo, eu peguei o exercício e vou trabalhar com vocês aqui duas questões aí do livro de vocês. A primeira questão vai dizer o seguinte, ó, vocês podem acompanhar no módulo e responderem aí também, tá? Questão 1. Além dos arvoredos, Caminha descreveu outras características naturais que vieram a ser confirmadas séculos depois, como foi a de grandes riquezas de nosso país. Identifique duas dessas características que foram observadas por Caminha. Bem fácil. Nós já falamos até lá na carta que ele escreveu, né? Identifique duas dessas características que foram observadas por Caminha aqui. Então, ó, além dos grandes arvoredos que Caminha logo viu de cara, né? Observou logo de cara na chegada aqui no nosso país, Caminha descreveu também a vasta extensão das terras brasileiras. Ele ficou surpreso com o tamanho das terras brasileiras, né? Que mais tarde se confirmariam férteis e ricas em recursos naturais, além de grande quantidade de água existente na região. Olha o que Caminha percebeu, além das grandes árvores. Ele percebeu que nosso país era grande, gigante, tinha uma grande extensão territorial, que as terras eram grandes, eram imensas, e também ele percebeu que o nosso país tinha uma grande quantidade de água, tá? Uma grande quantidade de rios, de água, rios fluviais, quando fala flu é água de rio, águas fluviais que serviam para navegação, tá? Então, assim, ele viu, além das árvores, a grande extensão do território brasileiro e também a grande quantidade de água que existia aqui no nosso país, tá bom? Na questão 1 aí vocês vão responder assim. Na questão 2, ele comente o fato de o Brasil ser reconhecido como um dos maiores fornecedores de recursos naturais do mundo. Ó, o Brasil é um dos maiores fornecedores, exportadores de recursos naturais do mundo. Nós também já sabemos por quê. Nós temos no Brasil a celulose, nós temos a carne bovina, né? Nós temos o ferro, nós temos a polpa de laranja congelada que sai do Brasil. Então, nós temos o café, o milho, o algodão, muitos produtos primários que saem aqui do território brasileiro para fora. Esses recursos primários recebem um nome também. Não tem no livro seus, mas eu vou falar aqui. As commodities, tá?
é um nome aí novo, moderno, dado aí a esses recursos primários que são exportados aqui fora, para fora do país, as commodities. Então, assim, ó, por que que o Brasil é um dos maiores fornecedores? Porque o Brasil tem a sua grande extensão territorial, como o Tiara já falou, né? O território brasileiro apresenta grande variedade de recursos naturais. Por todo o território brasileiro é possível encontrar muitos recursos naturais, diferentes espécies de plantas, diferentes minerais, diferentes tipos de solo, de clima. Então, há uma diversidade muito grande. E esses recursos naturais são explorados, retirados do Brasil e geram riquezas para o nosso país. Então, ó, se vende para fora, nós vamos ter o lucro com a venda desses produtos. Então, esses produtos que são comercializados para fora trazem para o nosso país, né, riquezas, dinheiro que vai aumentar aí o PIB, o Produto Interno Bruto do nosso país, ok? Então, ó, fique em casa por segurança, pela sua segurança e pela segurança de todos, tá? Na próxima aula voltaremos aí falando das desvantagens dessas riquezas naturais no nosso território, tá? Quais são as desvantagens, o desmatamento, as queimadas e outras desvantagens que acontecem aqui no nosso território, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar das desvantagens, porque hoje nós falamos das vantagens, aquilo que nós temos de bom no território brasileiro, ok? Um beijo, um abraço virtual e até a próxima aula de geografia.